Olá pessoal, mais uma vez o Gel Filho aqui na Comfortec em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Como sempre, vamos abordar mais um tema que é solicitado aí pelos nossos seguidores nas redes sociais. Tá? O assunto hoje é ducha. Como é que eu escolho a ducha? Como é que eu dimensiono a ducha? Como é que funciona isso? Vamos lá. Tenho aqui um exemplo de uma duchinha simples, comprada aí numa ferragem de bairro, né? Modelinho qualquer. Isso é só um exemplo de uma duchinha que existe à venda, né? Existem várias marcas que têm esse mesmo modelo. O que eu penso, ou como é que eu escolho uma ducha? Primeira coisa que a gente precisa saber é que tipo de banho quer. Eu quero aquele jato mais forte, localizado, ou eu quero uma água abundante e caída? As duas coisas é muito difícil, tá? Água muito abundante e forte vira quase um banho impagável, né? Porque a vazão da ducha fica muito alta, começa a complicar. Então, uma duchinha dessas, primeiro, haste, bojo e crivo, tá? O mais importante da ducha, as duas partes mais importantes são a bitola da rosca e o crivo. O crivo é esse pedacinho, essa tampinha onde nós temos todos os furos, certo? O tamanho, o diâmetro de cada furinho vai determinar no somatório a vazão que essa ducha dá. A vazão também está diretamente relacionada à pressão de água que chega nessa ducha. Então, hoje, todas as duchas que se prezam no mercado, elas vêm numa embalagem onde existe ou uma curva, um gráfico, né, que dá uma curva de desempenho, ou uma tabela que diz lá que com tanto de pressão na entrada, teremos tanto de vazão de água na saída, né? Qual é a minha sugestão sempre, independente da situação? Que o banho gire em torno de entre 8 e 12 litros por minuto. 8 litros seria o banho mais econômico, que pode chegar até 6. A partir de 6 litros já é um banho super confortável. Para quem não tem noção do que é um volume de 6 litros, a gente pensando no chuveiro elétrico, a vazão máxima dos chuveiros elétricos é 3 litros por minuto, em média, tá? Não é a vazão nominal de água que passa por ele, sim a vazão de água aquecida a um banho confortável, certo? Na faixa de 3 litros e meio é o máximo que dá um chuveiro elétrico com aquecimento suficiente. Então, como eu acho que quase 100% das pessoas que já tomaram banho no Brasil tiveram experiência com uma ducha elétrica, dá para ter uma noção do que pode ser uma ducha com 6 litros de vazão. Então, 8 é um banho top, show, 12 é o suprassumo, 12, 14, né? É um monte de água. Então, a gente tenta enquadrar o banho para esse volume, para que ele seja confortável e economicamente viável, né? Então usa a tabela que vem lá na embalagenzinha e descobre o tamanho da ducha. Principalmente porque quando a gente vai para a compra da ducha, a gente já tem uma ideia do formato, do diâmetro, o que está esperando do banho. Então, escolheu a ducha, né? Aí resta partir para a instalação. Instalação da ducha. Fita vedante, tá? na rosca aqui. Quando a haste ela é metálica e é cromada, ou é um metal, ou às vezes é inox, né? Um metal muito liso, muitas vezes é necessário dar uma arranhadinha na rosca, pega uma serrinha e arranha um pouco para a fita parar no lugar, tá? Quando a pressão da água é muito violenta e a ducha fica ou desconfortável ou deixando passar água demais, a gente, antes da instalação,
a gente desconecta o crivo e aqui dentro, ó, essa duchinha, por exemplo, ela tem um filtrinho, que é para não deixar passar coisa grande demais, para não entupir o crivo, que o crivo entupido começa a dificultar tudo no banho, né? Então, o que pode ser feito para dar uma limitada no banho, quando a pressão é muito violenta? Por exemplo, eu tenho uma ducha aqui que fica confortável com 8 litros por minuto, mas a minha pressão lá vai dar 20 litros por minuto. Eu ponho no lugar aqui da vedação, que aqui tem um anel de vedação desse tipo, né? Um anelzinho de borracha. Eu uso um vedantezinho daqueles de registro de torneira, que é uma coisa que tem pronta, tá? Aquilo tem um furinho bem pequeno, eu acerto, e existem várias bitolas de furo, eu posso abrir um pouquinho, né? Ou diminuir, não tem como. Ponho aqui na entrada da ducha e ponho a haste por cima. Eu tirei aqui para não esquecer, porque essa borrachinha tem outro destino. Então, fechei, a vazão da minha ducha está limitada. Isso serve para as grandes duchas também. Nós temos duchas no mercado aí que são muito grandes em vazão, e aí às vezes elas roubam a água inteira da capacidade máxima do aquecedor a gás. Para ter chance de usar em 2 pontos, eu limito a vazão da ducha. Não vou perder com qualidade de banho, mas ao menos vou garantir que não passe mais do que eu quero em cada ducha para poder usar 2 ao mesmo tempo. Ponho o vedantezinho ali com aquele furinho reduzindo a vazão, e eu estou garantindo a limitação da vazão na minha ducha. Coloquei o vedante na rosca, vou lá no ponto, tiro o plug que está fechando o ponto. Normalmente numa obra o pessoal deixa tamponado, tiro aquele tampãozinho, deixo correr um pouco de água para sair sujeira, porque em obra é muito frequente a entrada de sujeira, de areia, cascalho, serragem do cano, quando o pessoal faz a instalação, né? E tirei o tampãozinho. Normalmente vem um anelzinho de acabamento, aqui uma arruelinha. Eu coloco, olha aqui, ó, uma coisa importante, coloco ela antes, tá? Essa aqui tem um acabamento bem apertado, então eu coloco antes, depois é que eu vou pôr o vedante, senão não vou conseguir nem encaixar ele aqui. Encaixei, torci, rosquei lá, sem exagero, porque o nosso objetivo não é quebrar o ponto de instalação da ducha, então sempre muita cautela nisso, tá? Rosca é feita para conectar e vedar, rosca não é feita para uma estourar a outra. Colocou a ducha, eu já tinha feito uma drenagem para tirar areia ou qualquer outra sujeira. Coloquei a ducha, abro o registro, faço o teste de vazamento. Se não estiver gotejando, não estiver pingando, está feito. É só usufruir, só tomar banho. Mas a gente, antes de fazer isso, a gente passou pela etapa da escolha. Então, crivo, que é o mais importante, eu escolho a ducha pelo tamanho do crivo, pelo tipo de banho que eu quero, e analisando o gráfico que vem na embalagem da ducha. Se não vem um gráfico, fica difícil saber o resultado antes da instalação. Aí vai ter que ser na prática. Então, optem por duchas que tenham no mínimo isso, um gráfico lá de vazão em função da pressão, tá? É uma coisa simples e os modelos são os mais variados. Importante, uma dica: nem sempre um crivo grande significa uma vazão elevada, tá? Existem chuveiros que têm crivo pequeno e vazão muito grande. Por quê? Porque os furos têm diâmetro grande. E outros, por exemplo, essa eu estou vendo aqui que tem furinhos quase capilares, né? Então, essa ducha, ela não vai passar de 10 litros por minuto. Eu não olhei a tabela dela, mas acredito que não vai passar de 10 litros por minuto. É uma ducha bem
de crivo bem fechado, tá? Então não significa que se o crivo, ao invés de pequenininho assim, for um cara grandão, que a vazão vai ser gigante. Um exemplo, eu há pouco citei aqui os chuveiros elétricos, né? Nós temos chuveiros aí que parecem umas espaçonaves e eles são feitos de tal forma que não deixam passar mais do que 3,5 litros por minuto. Isso está escrito lá nos chuveiros, tá? Tem uma tabelinha que fala do quanto aquece e qual a vazão. Então isso dá para ter uma noção na hora da escolha da ducha. E lembre, quando as pessoas fazem essa pesquisa para saber que ducha utilizar, muitas vezes as pessoas dizem, sem pensar, né? Eu quero uma cachoeira lá em casa, eu quero uma cascatona, beleza. Daí olha, está escrito que a ducha dá 30 litros por minuto. Essa que eu quero. 30 litros por minuto vezes 60 minutos significa que por hora de banho nós gastaremos 1.800 litros de água. Opa! Tem que fazer o cálculo, tá? Uma hora tem 60 minutos, a gente fala em vazão por minuto, então 10 litros por minuto significa que num banho de 10 minutos são 100 litros de água, né? Se forem 30 litros por minuto, em 10 minutos são 300 litros de água. Pensem nisso no momento da escolha da ducha, certo? Um abraço a todos.